Fala galera, vocês viram ali o videozinho, deixei para vocês um pequeno vídeo mostrando como era trabalhado, de certa forma, há um tempo atrás, a estrutura do Teorema de Pitágoras, né? A gente simplesmente falava assim, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas o que é isso? O Teorema de Pitágoras, né? A gente fala lá, ó, tem que lembrar, Pit, ele se refere de forma exclusiva de uma estrutura geométrica triangular que a gente chama de triângulo retângulo, ok? Então, para a gente falar de Teorema de Pitágoras, a gente vai falar um pouquinho sobre triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo a gente já trabalhou, né? A classificação, os nomes dos triângulos. A gente chama de triângulo retângulo aquele triângulo que possui um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Eu vou fazer aqui o desenho. Tá aqui o nosso triângulo retângulo, né? A gente representa o ângulo reto pelo quadradinho, então a gente está com esse ângulo aqui de 90 graus. A gente sabe que a soma dos três ângulos vai dar 180, não é o que nos interessa agora, tá? O que vem de importante nesse assunto é que, presta atenção, todo triângulo retângulo, a hora que a gente desenha ele, a gente pode dar nomes para os lados deles. Como assim? Eu olho qual é o ângulo, onde está o meu ângulo de 90 graus e eu reparo que eu tenho dois lados que vão formar esse ângulo de 90 graus. Esses dois lados a gente chama de cateto. Cateto. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe outro nome, que é hipotenusa. Hipotenusa. E é daqui que vai vir agora aquela frase que ele fala lá, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Qual é o pequeno detalhe que a gente tem aí? Tá? Informações que a gente vai puxar agora de aulas anteriores, coisas que a gente já sabia. Por exemplo, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Por quê? Porque a hipotenusa sempre vai ser o oposto ao maior ângulo. Como é que eu sei disso? Em um triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo reto, né? Os outros dois, a gente já falou isso, serão sempre agudos. Então, se eu tenho essa estrutura de triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o maior lado, cateto são os outros dois lados, os lados que formam o ângulo de 90 graus. O que acontece? Né? Eu vou dar nomes, eu vou chamar a hipotenusa de lado A, esse cateto de lado B e esse cateto de lado C. Eu gostaria que você prestasse sua atenção assim, o A vai ser hipotenusa, o B e o C, se você colocar o contrário, colocar o B aqui e o C aqui, não tem problema, porque é cateto e é cateto, tem a mesma função dentro da estrutura, tá? A gente tem, dentro da história da matemática, mais de 200 formas de demonstração desse teorema. A apostila de vocês conta com duas, tá? Mas a gente tem N outras formas. A gente tem matemáticos famosos pelo mundo afora que já demonstraram isso de outras formas, tá? Então, demonstraram o que, professor? Esse teorema. O que diz o teorema? E aí agora eu quero que você preste atenção, tá? Ele diz exatamente aquilo que dizia no vídeo. A soma do quadrado dos catetos. Opa, a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Os lados B e C. Então, B e C. O quadrado deles. Quadrado do cateto, quadrado do cateto. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá, professor, mas o que eu uso com isso? Como é que eu uso isso aí, né? Eu vou dar uma ideia para você poder visualizar isso de uma outra forma. E eu já vou dizer o seguinte, falou em triângulo retângulo o exercício, gente, provavelmente, eu não estou dizendo que todo exercício de triângulo retângulo vai ser resolvido pelo Teorema de Pitágoras, mas o que eu quero te dizer é, falou em triângulo retângulo, pensa em Pitágoras, porque ele provavelmente pode te ajudar em algum ponto, tá? A gente tem lá a trigonometria, que a gente enxerga algumas coisas dentro do triângulo retângulo, vocês estiveram lá no 9º ano,
né? E aí agora tem essa questão, né, do teorema de Pitágoras. Eu vou colocar um triângulozinho aqui. Que eu vou dizer que esse lado vale 3, esse lado vale 4. E eu sei que, como vocês já estão no primeiro ano, vocês vão falar assim, professor, beleza, esse aqui vale 5. Mas eu quero mostrar como é que a gente vai chegar nisso, tá? Por mais que você já saiba como é que faz. Chama esse ladinho aqui de x e aplica o teorema de Pitágoras. Você vai dizer, olha, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, mais 4 ao quadrado vai dar 16. E isso é igual a x ao quadrado. 9 mais 16 vai dar 25. Se x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 25, né? Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é mais 5 ou menos 5, tem esses dois valores. Como a gente está trabalhando, né, com uma distância, né, um comprimento, que é o x aqui, não existe comprimento negativo, então a gente sabe que nesse caso x é igual a 5. Esse tipo de exercício ele é bem comum, tá? Extremamente comum, e o que apareceu aqui pra gente também é comum, né? Essa, vamos dizer assim, proporção dentro do triângulo 3, 4, 5, cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5, é uma estrutura matemática muito utilizada. Ah, professor, mas é sempre 3, 4, 5? Não, a proporção 3, 4 e 5. Ou seja, se eu dobrar aqui e dobrar aqui, aqui também vai dobrar. 6, 8 e 10. Você pode testar isso aí no seu caderno. Se eu colocar 5, 5 vezes 3, 15. Se esse cateto vale 15, 5 vezes 4, 20. Esse cateto vale 20, quanto vai valer o outro? 5 vezes 5, 25. Tá? Você pode fazer as contas utilizando o teorema de Pitágoras para encontrar. E esses triângulos que eu estou citando para vocês, eles são conhecidos como triângulos pitagóricos, né? Por que triângulos pitagóricos? Porque tem a ver com Pitágoras, ponto. E qual é a característica de um triângulo pitagórico? São triângulos cujos catetos e a hipotenusa são representadas por números inteiros. Números inteiros eu não posso ter decimal, não vai ser fracionário, tá? Ah, professor, e todos eles têm essa razão de 3, 4, 5? Não. Existem outros triângulos pitagóricos, né? Eu tenho infinitos triângulos pitagóricos, mudando as razões, obviamente. Um deles vai ser o 3, 4 e 5. Um outro exemplo de triângulo pitagórico que a gente tem vai ser, por exemplo, o 5, 12 e 13. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Raiz quadrada de 169, 13. Você chegou. 5, 12 e 13 é outra proporção dos triângulos pitagóricos. Ou seja, se eu multiplicar os lados por 2, por 3, por 10, eu vou achar também triângulos pitagóricos a partir desses valores, tá? O detalhe é que eu tenho infinitos triângulos pitagóricos. Então, nem sempre é jogo a gente querer decorar todos, tá? Eu, né, decoro 3, 4, 5 porque é o mais simples de todos. O segundo mais simples seria esse. E professor, e os outros? Galera, os outros, para saber se vai dar boa, usa o teorema de Pitágoras. Você pode sim fazer a continha ali e verificar se vai dar certo ou não, tá? Detalhe bacana para você que vai fazer vestibular, você que vai fazer Enem, você que vai fazer qualquer outro tipo de prova, né? Até a prova de matemática da escola, mas é uma atenção a mais que eu gostaria que você tivesse, se por acaso, ok, ele dá um enunciado, ele não cita que é um triângulo retângulo, ele não cita, mas ele te dá os 3 lados do triângulo. Se por acaso você quiser testar o teorema de Pitágoras, você pode. E se der verdadeiro, você pode dizer, opa, esse triângulo é retângulo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, óbvio que eu vou usar um valor que eu já sei que vai dar certo, tá? Então, vai dar um número certinho. Ah, professor, mas e quando for o número feio? Gente, a hora que você testar, não deu certo, você viu que já complicou? Esquece, tá? O que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei para vocês em uma aula anterior, vídeo anterior, a gente falou sobre a congruência, né?
Então, se eu falo para você assim, ó, um triângulo com lados, vamos lá, 10, 24 e 26. 10, 24 e 26. Se ele cita esse triângulo 10, 24 e 26, você concorda comigo que eu só tenho um triângulo para formar? Porque existe um caso de congruência que é LLL, que é o quê? Se eu conheço 3 lados, eu só consigo formar esse triângulo. Então isso aqui é um triângulo. Ah, professor, então faz o desenho. Como eu não conheço o desenho, eu até posso fazer assim, ó, né? Vê se você concorda comigo. Vai ficar bizarro, mas eu posso. 10, 24 e 26. Que eu não sei o formato. Mas aí eu venho com uma ideia para vocês. Suponha, e quando eu digo suponha é assim, tipo, vamos imaginar que isso aqui seja um triângulo retângulo. Como é que eu poderia provar que ele é um triângulo retângulo? Utilizando o teorema de Pitágoras. Beleza. Para eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu preciso identificar quem é cateto e quem é hipotenusa. Sabendo que os lados são 10, 24 e 26, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. Então, eu vou chamar isso aqui de hipotenusa e esses dois aqui de cateto. Mas, professor, você não tem certeza? Eu não tenho certeza, mas a gente vai testar. Opa, chutei aqui. A gente vai testar esses valores. Como testar? Vamos fazer a conta como se fosse. E se der certo a conta, fechou. A gente pode afirmar com certeza que é um triângulo retângulo. Então, olha só. 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? 10 ao quadrado vai dar 100, mais 24 ao quadrado, 12 ao quadrado daria 144. Vamos fazer a conta aqui. 24 vezes 24 vai dar 16, 8 dá 9, aqui vai dar 8, aqui vai dar 4. 6, 17, 576. 100 mais 576. Quanto que dá 100 mais 576? 676. Joia. Eu posso tirar a raiz quadrada desse número, ou eu posso testar o seguinte. Quanto que vai dar 26 ao quadrado? A hora que eu faço 26 vezes 26, né? 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Somando tudo, 676. Opa! Isso quer dizer que o quadrado daqueles dois lados, né, somados, deu 676. E o quadrado desse outro lado também deu 676. O que a gente acaba provando aqui? Que esse triângulo com esses lados, com certeza será um triângulo retângulo. Por quê? Porque só existe um triângulo que eu posso formar com ele, ok? E quando eu aplico o teorema de Pitágoras, ele deu verdadeiro. Tá joia? Vamos lá então, já volto. Galera, como eu falei para vocês, né, a gente tem formas de demonstrar o teorema de Pitágoras. Na apostila de vocês já tem 2 formas. Na internet, se você pesquisar lá como demonstrar o teorema de Pitágoras, vocês vão achar infinitas não, né? Mas muitas formas. Umas com uma matemática muito elaborada, outras de uma forma bem simples. Eu vou tentar deixar a forma mais simples possível de a gente demonstrar de como isso pode ser real. Tá? Qual seria a ideia? A gente sabe que seria os dois catetos e a hipotenusa. Se eu fizer um quadrado aqui desse lado, eu vou chamar aqui de área 1, tá? S1. Quanto vale a área desse quadrado? Né? A área do quadrado é lado ao quadrado. Quanto vale esse lado? Exatamente o tamanho do cateto. Se eu coloco aqui para baixo, né? Eu tenho que... Vou chamar de S2. O que eu tenho aqui é um outro quadrado, cuja área desse quadrado é o lado
esse lado do triângulo aqui ao quadrado. Por quê? Porque ele é o lado do quadrado, tá? O que acontece? Independente dos tamanhos dos lados, eu vou mexendo aqui, louco, deu uma piscada na luz agora, nervosa. Mexendo os catetos aqui, né? Mexe os catetos, mexe também a hipotenusa. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Vamos supor, tá, gente? Ficou feio. Nossa, ficou muito feio. Acho que olhando assim eu consigo até fazer um pouco mais. Aí ficou quase um quadrado, né? A hora que eu faço um quadrado a partir da minha hipotenusa, independente dos tamanhos, e lógico, isso é só uma das demonstrações, eu posso dizer sempre, isso sempre vai acontecer, que a área do quadrado 1 mais a área do quadrado 2 vai ser igual à área do quadrado 3, tá? Peço que vocês leiam a apostila ali, porque tem duas demonstrações diferentes, né, desse método aqui, para vocês visualizarem, tá? Eles trabalham com área também, mas não é a mesma pegada do que eu estou falando aqui. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Na próxima aula a gente faz aí alguns exercícios de Teorema de Pitágoras. Extremamente útil, tá, gente? Extremamente útil. Valeu e até a próxima!